Olá, meus irmãos, que Deus abençoe e ilumine a sua vida. Aqui, pastor Adilson Santos, e hoje eu quero abordar um assunto muito sério que nós temos visto muito na televisão, está acontecendo muito nos últimos tempos. Muitos homens que estão tirando a vida de suas esposas, estão tirando a vida de pessoas que eles amam. Aí você pode dizer assim, ama nada. Não, eles amam, eles gostam muito dessa pessoa. Aliás, se sentem dependentes emocionalmente dessas pessoas. E como ela é dependente dessa pessoa, e talvez essa pessoa já passou por algum trauma de separação de pais, de trauma mesmo de ser abandonado por alguma namorada, ou ser abandonado por algum amigo no passado, acontece que fica como se fosse um gatilho. Isso se arma, isso que eu queria dizer, se arma um gatilho na mente daquela pessoa de que sempre ela vai ser abandonada, ela vai ser deixada, ela vai ser humilhada. É como se fosse uma pessoa que sofreu muito bullying. E de repente ela explodiu, a gente vê aí acontecer, invadiu escola e tal. Aí eu queria que você entendesse que o que acontece. Então Deus tocou no meu coração de falar sobre isso nesse vídeo. Quero que você se inscreva, compartilhe, porque vai ajudar muitas pessoas. Essa mensagem não é para passar um pano para as pessoas que estão sofrendo isso. Eu queria que você entendesse que Deus ele não nos trata conforme o nosso pecado. Deus é diferente dos homens. Os homens, um erro seu, ele vai te julgar e te condenar às vezes para sempre. Você vai ser rotulado para o resto da sua vida com aquela situação. Deus não, ele consegue medir a sua fraqueza, ele consegue medir o quanto que você resistiu, ele consegue saber se aquela pessoa podia resistir e não resistiu, ou ela não teve força para resistir, mas o sonho dela era resistir. Então ele consegue fazer essa divisão, coisa que os homens não conseguem. Então eu queria que você entendesse que existe certas pessoas que passam por situações que aquilo fica um gatilho na mente dela. E infelizmente, muitas vezes quem paga o pato é quem está vivendo com aquela pessoa. Às vezes, por exemplo, a esposa. Às vezes tem esposa que hoje está debaixo da terra e o cara até hoje está arrependido por ter agido daquela forma, mas que acontece? É uma situação talvez que ele viveu no passado, ficou na mente dele, e aí o diabo se aproveita disso, porque a Bíblia diz que existe um demônio chamado espírito do lar. O que é esse demônio? É um demônio que geralmente fica na casa da pessoa, acompanha ela 24 horas, ele sabe os hábitos, sabe o gosto da pessoa, ele sabe tudo. Então é onde ele consegue enganar as pessoas manifestando um corpo, falando que é fulano que morreu. Ah, minha camisa que tá lá no guarda-roupa, eu gostava de comer macarronada, porque o diabo ele conhece aquela pessoa, então ele consegue ludibriar as pessoas. Então esse demônio espírito lar, ele conhece muito bem tudo que você passou. Ele conhece as frustrações que você teve no passado. Ele conhece as frustrações que você teve sentimentalmente, em relacionamentos, o que você viu entre o seu pai e a sua mãe, agressividade, brutalidade. Então, geralmente, pessoas que viram essa situação dentro de casa, agressividade, ela tende a ser agressiva porque há um gatilho na mente dela. Mas para acionar esse gatilho, é o que eu quero passar para você, a palavra de Deus. Existe um demônio chamado espírito do lar, que ele sabe o momento certo de acionar esse gatilho, de soprar na mente da pessoa. Ó, ela tá fazendo o mesmo que a outra fez, ela tá rindo na tua cara, ela tá te traindo. E a mulher, às vezes, a mulher não tem nada a ver uma coisa com a outra, e esse espírito é tão possessivo e que ele consegue fazer a pessoa enxergar o que não existe. Vai por mim.
O diabo, ele faz a pessoa enxergar o que não existe. Onde está a palavra, meu bem? Que eu falei agora, do espírito de ciúmes. Números capítulo 5. Versículo, acho que 14. Versículo, eu não tenho onde anotar aqui, mas eu estava lendo agora, em Números capítulo 5, provavelmente é 14, se eu não me engano. A Bíblia fala nesse número sobre o espírito de ciúmes. Aí eu tava falando com a minha esposa aqui, você vê, o ciúmes é um espírito, por isso que quanto mais mulheres são mortas, mais mulheres estão morrendo na mão de seus cônjuges. Quanto mais mulheres morrem, mais mulheres estão morrendo, porque é um espírito. E um espírito, eu queria que você entendesse, você que vai ouvir esse áudio, um espírito, ele sai de uma pessoa e entra na outra. O espírito do tráfico você vê que nunca acaba. Você tá vendo que é caixão, cadeia e nunca acaba, porque é um espírito que sai de uma pessoa e entra em outra. O espírito maldito dos ciúmes, é um demônio, ciúmes. E as pessoas, elas sufocam as outras e elas estão enxergando uma coisa que não é verdade, mas é o demônio, é o espírito maldito. É o espírito maldito que está mostrando para ela aquilo. E você pode jurar de pé junto que você não fez, mas aquela pessoa vai falar, você fez. O espírito imundo está mostrando isso. Então é um demônio. Eu queria que você entendesse, principalmente para as mulheres que vão ouvir esse áudio, que estão num relacionamento, primeiro que você tem que entender aonde o seu marido conviveu. O pai era agressivo, batia na mãe, então ele já tem um gatilho já tem um gatilho. Aí esse espírito maldito, ele vai tentar acionar esse gatilho. Você tem que conhecer e saber qual é o ponto fraco do seu marido, da sua esposa, e fechar essa brecha. Poxa, o meu marido, ele tá com ciúmes do Facebook, do Instagram, não, tira e fecha essa brecha. Esse gatilho tá travado, o diabo não vai poder acionar esse gatilho através disso. Quanto menos munição, quanto menos opção você der pro diabo para te matar, para te derrubar, melhor para você. Então, aprende isso. Esse é um espírito que domina a pessoa e ela enxerga, pessoal. Coloca isso no seu coração que eu tô te falando. Ela enxerga o que não existe, mas ela tá enxergando. Não, mas eu tô falando, fulano tá falando. Você já deve ter ouvido casos de cara que tem ciúme da mãe da mulher. Tem ciúme dos irmãos. Eu já vi mãe ter ciúmes de filha. Eu já vi mãe ter ciúmes de filha, porque a filha estava saindo e ela não podia sair. A filha está saindo, indo para a praça, indo para não sei aonde, e eu não posso sair. Então você não vai sair porque eu não posso sair. Por que você vai sair? Então a mãe veio deixar a filha viver o momento dela, e isso era com geração jovem da igreja. Mãe, não vai não. Eu não posso, por que ela vai? Ciúmes, inveja é irmão, tá? Caminha junto, tá bom? Ciúmes e inveja é o mesmo sentimento, tá bom? É bem similar, vamos dizer assim. Não vou falar que é o mesmo, mas eles andam de mão, são gêmeos. Então, é um demônio que a pessoa tem que se libertar. Ela tem que buscar em Deus a libertação, e a pessoa que está do lado tem que ajudar. Tem que ajudar e ser uma pessoa espiritual, entender. Não, essa pessoa aqui, eu já percebi por alguns sinais que ela tem um demônio de ciúmes. Eu preciso ajudar ela, orar por ela, fechar as brechas, mas mais é lado espiritual mesmo. Buscar em Deus para ele abrir os olhos e se libertar desse demônio maldito. Que quando a pessoa abriu os olhos, caíam as vendas, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que caiu as escamas dos olhos dele, e ele passou a ser ministrado e se tornou um dos maiores missionários de todos os tempos.
Quando cair a escama dos olhos do seu marido, do seu namorado, do seu noivo, ele vai sentir vergonha, vai falar, não acredito que eu fiz isso. Mas é porque é como se fosse uma possessão. A pessoa está possuída por aquele demônio, aquele espírito do ciúme que está escrito, é Números 15, meu amor? Número 5, perdão, versículo 14, se eu não me engano, tá bom? Depois eu vou confirmar, eu vou colocar na descrição do vídeo. Então coloca isso no seu coração, pessoal. Isso também, o espírito do ódio pode dominar a pessoa. O espírito da mágoa, a pessoa não consegue, abraça ela não consegue limpar o coração por nada. O espírito do ódio, a pessoa só pensa em vingança, só pensa em coisa ruim. E o espírito do ciúme é a mesma coisa, é aquele espírito de insegurança, é uma forma a pessoa começa a ficar obcecada, possessiva, achar que não, se eu estiver perto ela não vai fazer o que ela está fazendo, e a pessoa não está fazendo nada, ela está sendo sufocada, e aí ainda a pessoa perde a pessoa amada por isso. E o demônio dando risada do lado. É um demônio, tá bom, pessoal? Então, compartilha para pessoas entenderem, os casais, as pessoas que estão num relacionamento, que existe um demônio que possui a pessoa com ciúmes e faz aquela pessoa se tornar possessiva, enxergar o que não tem, entendeu? E não vive mais, né? Não vive, ela transforma, ela fica transformada. E aí a pessoa fala, poxa, nem parece a pessoa que eu conheci. Eu conheci uma outra pessoa, mas não é, ela está possuída. Uma pessoa possuída, ela não domina a si mesma, né? Então, coloca isso no seu coração e seja feliz, tá bom? Busca libertação, busca oração, ajude, se você conhece alguém que está assim, ajude essa pessoa. Fala para ela, olha, eu ouvi um pastor falar na internet, o pastor Adilson, que isso é um demônio. Vamos buscar em Deus, vamos buscar libertação, vamos receber oração de imposição de mãos para você se libertar e se tornar uma pessoa feliz, realizada, porque o relacionamento veio para nos alegrar, para trazer felicidade, não desgosto e não opressão, tá entendendo? O relacionamento, eu vejo por Adão. Deus fez a Eva, não foi para ela ir lá comer o fruto e vir dar para ele, não. Foi porque ele estava triste, era para alegrar. O casamento é para alegrar, tá? O homem alegrar a mulher alegrar o homem. Quando eu falo isso, eu lembro de Abraão, né? Abimeleque, se eu não me engano, quando viu, Abraão mentiu falando que ela era irmã dele. E aí quando ele viu, não sei se foi Abimeleque ou o Faraó, eu sei que ele se refugiou tanto no Egito quanto nos filisteus, se eu não me engano. E um deles olhou pela janela e viu Abraão brincando com Sara. Então isso para mim é muito forte. Porque se ele viu e falou e detectou que ela não era irmã e era esposa, é porque a brincadeira era íntima, era intimidade, era brincadeira de marido e mulher. Entendeu? Então o casamento é para isso. Tá bom? Não é para ficar se machucando, não. É para ser feliz, tá bom? Forte abraço do pastor Adilson Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar. Tá certo, pessoal? Que Deus possa te iluminar ricamente, poderosamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.